Pode se assentar, fique todos à vontade na casa de Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 121. O versículo é o 2, aqui que eu quero estudar com você hoje, nessa noite. Salmo 121, o versículo 2, é um dos salmos bem conhecido no meio de nós e vai nos ajudar bastante aqui, em nome de Jesus. Você crê, sim ou não? Estou trazendo essa mensagem desde manhã e essa mensagem falou muito ao meu coração e ao povo de manhã também. Pessoas saem daqui abençoadas e como você também não será diferente. Uma coisa nós temos que entender, que a solução sempre, a solução vai ser quem? Vai ser Deus. Só que acontece, muitos de nós nos dias de hoje procuramos solução em outras coisas, em outras pessoas, mas não procuramos a solução em quem? Em Deus. E isso, meu irmão, entristece a quem? A Deus. Posso lhe dizer que a Bíblia fala aqui, olha o que diz no versículo 2 de Salmo 121. Diz assim: o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez os céus e o quê? E a terra. Então aqui é tão certo em dizer que a Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós habitamos aonde? Na terra. Então, se habitamos na terra, o socorro que nós precisamos de qualquer parte, de qualquer vida, de qualquer momento que você precisa, esteja passando por dificuldade, por luta, por problema, o nosso socorro é quem? É o Senhor. Só que acontece, eu vou estudar com você aqui uma passagem de que esse homem, um rei chamado Saul, como eu estou estudando, falando com você essa semana, que Saul, ele fez o quê? No momento que ele viu que não tinha a direção que Deus poderia dar a ele, ele fez o quê? Ele procurou socorro, ele procurou solução em outras pessoas e não Deus. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Então nós entendemos aqui, estudamos que o nosso socorro é de quem? É do Senhor. Que nós não devemos buscar socorro em ninguém. Ainda que você esteja passando por luta, passando por dificuldade, passando por situações, você tem que entender que seu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Só que Saul aqui, para eu encurtar aqui, porque nós temos um horário curto, Saul foi aquele que desobedeceu a Deus através de Samuel. Quando Samuel chegou, disse que ele era para destruir todos os amalequitas e ele não destruiu. Saul era aquele que Deus falou para ele através de Samuel que não era para ele ficar fazendo nada, que era para ele esperar chegar Samuel para trazer a resposta que tanto ele precisava. Só que acontece, Saul, ele sempre dependia de quem? De Samuel. Sempre dependia de Samuel. Tudo que ele precisava, ele tinha que consultar a Samuel. E Samuel consultava quem? A Deus e trazia a resposta. Só que acontece, aqui nesse versículo, nesse capítulo, fala que Samuel já tinha morrido. Samuel já tinha ido para a glória. E naquele momento, Saul estava sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo de Deus. Mas por que, pastor? Sem a presença de Deus e sem o Espírito de Deus? Porque ele desobedeceu, e quando ele desobedeceu, o que acontece? Deus tirou a presença dele, de Saul, e tirou o Espírito Santo de quem? De Deus em quem? De Saul. Uma coisa nós temos que entender: quando nós não fazemos a vontade de Deus, entenda, nós não temos a presença de Deus perto de nós. Em nome de Jesus. E dependendo dos erros, das falhas que eu tenho cometido com Deus, o que acontece? Até o Espírito Santo não faz parte na minha vida, não está comigo. E é o que aconteceu com Saul. Saul tinha perdido a presença de Deus, tinha perdido o quê? O Espírito Santo de Deus. E olha só o que diz. Versículo 1. E sucedeu que naqueles dias que juntando os filisteus aos seus exércitos, para quê? Para pelejar, quer dizer, lutar, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a quem? A Davi: sabe de certo que comigo sairá ao arraial, tu e teus homens. Então disse
Davi a Quis, assim saberá tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei para guardar a minha cabeça para quê? Para sempre. Aqui que eu quero estudar com você, no versículo 3 diz: e já Samuel era o quê? Era morto. Então ele estava morto, Samuel. E todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Aí diz: e Saul tinha desenterrado os adivinhos e o quê? Os encantadores. No tempo que Saul estava junto com Samuel, Saul tinha feito um decreto que ele sendo rei, que não existiria mais adivinhadores, ou em outras palavras, pessoas que falavam, que profetizavam, que falavam coisas que não vinham da parte de quem? De Deus, como feiticeiro, como cartomante, como macumbeiro, essas coisas assim. Então ele fez um decreto que não poderia ter naquela cidade. Só que acontece, depois que Samuel ele veio a morrer, Saul fez o quê? Desenterrou. O que é desenterrar? Ele fez voltar todos aqueles que faziam o quê? Adivinha ou fazia feitiçaria. E olha só o que diz no verso 4: e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar em Sunem. E ajuntando Saul e a todo Israel se acamparam em Giboa. Aqui diz, ó: e vendo Saul o arraial dos filisteus, tremeu e estremeceu muito com o quê? Com o seu coração. E perguntou Saul a quem? Ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem por quê? Pelo profeta. Então disse Saul ao seu criado: buscai-me uma o quê? Mulher que tenha um espírito de quê? De feiticeira. Para quê? Para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito do quê? De adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele 2 homens. De noite viera a mulher e disse: peço-te que adivinha pelo espírito da feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Eu vou dar um entendimento para você. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez com o que tem destruído da terra que adivinha os encantadores. Por quê? Porque pôs minha arma um laço na minha vida para fazer-me matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá. Para quê? Sobrevirá por quê? Por isso. E a mulher então lhe disse: quem te fará subir? E disse ele: faz-me subir a quem? A Samuel. Olha só, entenda aqui, eu falei tudo isso aqui para você entender o que eu quero trazer para você no dia de hoje. A palavra de Deus nos declara que o nosso socorro vem de quem? Vem de Deus, na verdade. Só que acontece, Saul não tendo a presença de Deus, Saul não tendo o Espírito Santo de Deus, o que ele fez? Ele foi falar com Deus, ele foi perguntar a Deus. Por quê? Perguntar a Deus como poderia sair de uma situação. Ele estava em quê? Em guerra. E como ele estava em guerra, ele chegou e falou para quem? Falou para Deus, perguntando para Deus: Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer contra este povo que está vindo contra mim? Só que acontece, o Senhor não respondeu sequer uma palavra, nem por sonhos e nem por quê? Por ins e nem por profeta. Aqui que eu quero que você entenda, meu irmão, no momento que nós não estivermos bem com Deus, no momento que nós não estivermos bem com o Senhor, você pode orar, você pode clamar, você pode buscar, você pode fazer o que for, Deus não vai te responder. Deus não vai atender a sua oração. Por que eu falo isso? Porque, meu irmão, muitas das vezes pessoas, ela acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. Na verdade. No caso de Saul aqui, Saul, ele tinha desobedecido a Deus, e com isso a presença dele saiu, a presença de Deus saiu, a presença do Espírito Santo também saiu. E com isso, o que fez? Fez com que Deus não respondesse a oração. Muitas pessoas vêm na igreja, muitas pessoas buscam a Deus, muitas pessoas clamam a Deus, muitas pessoas vêm até a casa do Senhor e ora, e clama, e pede a resposta, sim ou não?
Só que acontece, a resposta não vem. E quando a resposta não vem, a pessoa fala assim: ah, Senhor, o Senhor não é bem comigo, o Senhor não quer me responder. E quando a pessoa Deus não responde, a pessoa faz o quê? O que ela faz? Ela reclama, sim ou não? E quando ela reclama, depois de reclamar, o que ela faz? Se mesmo que não venha a resposta de Deus, o que ela faz? Ela procura uma solução. Ela diz: ah, não vou ficar desse jeito não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida o quê? Sair dessa, para a minha vida o quê? Melhorar. Foi o caso de Saul. Saul foi até Deus e consultou a Deus. Só que quando ele consultou a Deus, o que aconteceu? Deus não falou nada com ele. Mas por que Deus não falou nada com ele? Por quê? Porque ele estava em rebeldia, porque ele estava na desobediência, ele não tinha mais a presença de Deus, nem o Espírito Santo de quem? De Deus. Com isso, Saul viu, e ele sabia que ele não tinha a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. O que ele fez? Ele foi atrás de uma cartomante, de uma feiticeira. Então quer dizer, ele não achou solução em Deus, ele não achou o seu socorro em Deus, e foi buscar o socorro em quem? Em uma mulher, que era feiticeira. E aqui, meu irmão, fala que no momento que ele fez isso, o que acontece? A vida dele piorou cada vez mais. Meu irmão, muitos de nós fazemos isso também. Quando nós oramos e buscamos a Deus e Deus não responde, nós achamos que Deus não está conosco. Nós achamos que Deus não está atendendo às nossas orações. Mas não é porque Deus não está atendendo que eu não tenho a presença de Deus. Eu falo o seguinte, eu falo que existe dois tipos de resposta que às vezes Deus não está falando comigo. Primeiro, a primeira resposta: se Deus não fala comigo é porque alguma coisa em mim está errado. É, na verdade. E se está em mim alguma coisa de errado, eu tenho que consertar. Porque se eu não consertar com Deus aquilo que esteja de errado, o que vai acontecer? Deus não vai me responder. A Bíblia diz em Isaías 52, verso 1 em diante, fala assim, que as mãos dele estão estendidas. Para quê? Para me tocar. E o ouvido dele está o quê? Aberto para quê? Para poder me ouvir. Só que a única coisa que me faz divisão, que me faz afastar de Deus é o quê? É o pecado. E o pecado não é, vou dizer assim, você matar, roubar, isso aí não. O pecado é você sair da palavra de quem? De Deus. Então entenda, Saul aqui saiu da palavra de Deus. Saul aqui desobedeceu a Deus. E no momento que ele mais precisava de Deus, Deus não pôde ajudá-lo. Deus não pôde responder. E com isso, meu irmão, ele fez o quê? Ele, em vez de chegar e ver o erro que tinha nele, que estava nele, se consertasse e pedisse para Deus responder, o que ele fez? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi procurar uma pessoa. Ele falou assim, vejo eu, ele diz assim, se Deus não quer me responder, se Deus não quer falar comigo, eu vou atrás de quem? De uma cartomante, de um feiticeiro, para poder o quê? Ajudar. Nos dias de hoje acontece isso, irmão. Eu dei um exemplo de manhã, de tarde, vou dar agora para você à noite. Quando a pessoa às vezes passa por uma dificuldade, passa por uma luta, e não está vendo solução, e está pedindo para Deus uma solução, e Deus não está dando a solução, o que ela faz? Ela procura alguém, sim ou não? Eu dei o exemplo de seguinte, às vezes vamos dizer que você está passando uma vida financeira difícil. Pastor, eu não tenho nem o que comer, eu tenho que fazer um jeito aí. Aí a pessoa fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco pedir o quê? Um empréstimo. Mas não ora a Deus, não consulta a Deus. É na verdade. Ela vai pedir empréstimo. E quando pede empréstimo, o que acontece? O banco não dá. Se o banco não dá, ela vai em alguém, num agiota. O agiota não dá, ela vai procurando solução em toda parte, mas menos em quem? Ela procura socorro em toda parte, menos em quem? Menos em Deus. E como você viu lá no Salmo 121, versículo 2, diz que o meu socorro, a minha solução vem de quem? Vem do Senhor, mas a pessoa prefere buscar a solução, procurar a solução nos outros, em vez de buscar a solução em quem? Em Deus. Pastor, mas vocês sabem, né, pastor? O que está acontecendo o quê? Eu oro, eu clamo, eu peço direção para Deus, e só que Deus não está o quê? Me ouvindo, e não está respondendo. Então eu tenho que tomar uma atitude.
Eu estou falando isso desde terça até hoje, meu. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas estão fazendo isso. Ela procura solução em várias maneiras, em vários lugares, menos em quem? Menos em Deus. E nós temos que buscar em Deus a solução. Você vê aqui, Saul era rei, tinha perdido a presença de Deus, tinha perdido o Espírito Santo de Deus e foi falar com Deus. Deus não falou com ele. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que se consertar, meu irmão. Falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu errei, eu desobedeci as tuas palavras, mas eu peço ajuda para você. Eu falo para você: Jesus, Deus me ajudar? Sim ou não? Sim ou não? E meu irmão? Mas por que ele não buscou? Porque ele sabia que ele estava errado, meu irmão. Quando a pessoa sabe que está errado, ela não procura a solução em Deus. Quando a pessoa está errada, ela não procura socorro em quem? Em Deus. Por que não procura? Porque sabe que quando for procurar não vai ser o quê? Não vai ser correspondido, não vai ser atendido. E quantas pessoas estão assim, meu irmão? Às vezes eu falo assim, essa palavra veio no meu coração, porque Deus pediu para colocar. Às vezes você está assim, você se acha que está certo com Deus. Ah, pastor, mas eu só tive um erro aqui, só uma falha aqui, eu errei aqui, eu falei aqui, mas não é falha, não é pecado mortal, não é pecado de Deus não querer mais saber de mim. Não é? O pastor Jacques sempre fala que não existe pecado, pecadinho e todos são pecado, meu. E pecado é o quê? É sair fora do quê? Da palavra de Deus. E quando nós saímos da palavra de Deus, meu irmão, não tem condições. É como chegasse assim: eu estou na presença de Deus, Deus está me cobrindo, Deus está me protegendo. Só que se eu saio da palavra de Deus, Deus não tem como me proteger. Deus não tem como me guardar. Porque Isaías, quer ver? Segura aqui, vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. Eu não falei de manhã nem de tarde, mas vamos falar agora à noite. Isaías 50. Deixa eu ver só se é o 51 ou 52, que eu não estou me lembrando aqui muito. Isaías. Deixa eu ver aqui. Falei 51, 52, não é 59. Isaías 59, versículo 1 e o 2. Posso ler? E diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Então quer dizer, ela está estendida, sim ou não? Para quê? Para que não possa, o quê? Para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder o quê? Ouvir. Então quer dizer, ele diz, as mãos dele estão estendidas para poder salvar, né? E os ouvidos deles estão o quê? Abertos para poder te ouvir. Só que olha só que diz, verso 2: mas as vossas o quê? Iniquidade é o quê? Pecado, erro, falhas. As vossas falhas, vosso pecado, a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso o quê? E os seus vossos pecados encobre o quê? Os seus rostos de vós. Para quê? Para que vos não ouça. Então o que tinha acontecido com Saul? Por que Saul foi falar com Deus e Deus não respondeu nem por isso, nem pelo profeta e nem pelo sonho? Por quê? Porque o pecado de Saul estava encobrindo os ouvidos de quem? De Deus. E nos dias de hoje acontece muito conosco também, irmão. Volta lá, onde nós estávamos. Só vim aqui para mostrar para você entender. 1 Samuel 28, versículo 6, olha só: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe quê? Não respondeu. Deus não vai responder, meu irmão. Deus não vai responder. Se eu tiver alguma coisa de errado com Deus, Deus não responde. Deus não responde. Então nós temos que entender isso. Você está clamando a Deus, você está orando a Deus, só que acontece, não está vindo a resposta, você tem que parar e analisar. Espera aí, será que eu estou de errado com Deus? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus? E se tiver, irmão, tem que consertar, porque senão Deus não vai ouvir. Mas vamos dizer o seguinte: você fala assim, pastor, olha, eu estou bem com Deus, eu faço tudo o que Deus tem mandado, estou fazendo tudo o que Deus tem mandado, mas mesmo assim a resposta não está vindo.
Aquilo que eu estou pedindo para Deus não está vindo. Mas por que não está vindo? Porque também você sabe que tem um inimigo. E o inimigo vai fazer o quê? O inimigo vai tentar impedir, meu irmão. Como eu falei terça-feira. O inimigo vai fazer de tudo para você não obter as promessas de quem? E o que você tem que fazer? Parar? Reclamar? Desistir? Não, você tem que fazer o quê? É orar mais. Domingo, eu vou estar falando mais sobre isso. Domingo fala que Daniel, ele orou 21 dias. 21 dias para quê? Para que Deus pudesse trazer a resposta. Não é verdade? Só que acontece, veio a resposta até os 21 dias? Não. Mas no momento que ele orou, ele orava, o anjo de Deus veio e falou: Daniel, desde o primeiro dia eu tenho o quê? Ouvido a sua oração. Só que eu não pude vir por causa do quê? Por causa do rei da Pérsia, que estava me impedindo de quê? De trazer a resposta para você. Só que as suas palavras fez com que eu viesse o quê? Aqui e trazesse a resposta. Então existe, meu irmão, dois tipos de momento que Deus não fala comigo. E eu quero estudar com você isso. Primeiro, você tem que ver se Deus não está falando com você, é porque acontece. E eu tenho alguma coisa de errado que tem que se consertar. Mas se caso você não tem nada de errado, você está certo com Deus, você sabe que é o inimigo, que é o mal, que está querendo impedir de você receber a bênção de Deus. Só que no caso de Saul, não era o mal, não era o inimigo, era o próprio ele, que não estava fazendo a vontade de Deus. Só que acontece, quando Saul viu que Deus não estava falando com ele, o que ele fez? Ele foi procurar quem? Uma feiticeira. E muitos de nós fazemos isso, meu irmão. Como eu falei, pastor, eu estou orando a Deus e Deus não está me prosperando. Você tem que entender se você tem alguma coisa de errado e se conserte com Deus. Se não tem, é o inimigo que está querendo impedir. O que você tem que fazer? É orar, é determinar, é exigir, é mandar o mal embora. Só que nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Procuramos solução em outras pessoas. Lembra de Josué, como eu sempre falo aqui? Josué, ele venceu o povo de Jericó. Venceu ou não venceu? Quando ele venceu. Quando ele foi lutar contra a terra de Ai, o que acontece? Ele perdeu. Mas por que ele perdeu? Porque Deus falou para ele: Josué, tem algo no seu grupo, no seu exército, que tem o quê? Anátema. E o que ele fez? Ele foi lá, tirou o anátema e lutou novamente, e Deus deu o quê? A vitória. Então o que eu quero que você entenda, irmão, não procura solução em outras pessoas. A sua solução é quem? É Deus. Não procure socorro em outras pessoas. Procura a solução em quem? E muitas das vezes, meu irmão, eu falo isso porque eu estou falando de todo o temor do meu coração. Existem muitas pessoas que estão procurando socorro em outras pessoas, em vez de buscarem socorro em quem? Em Deus. Olha só o que ele fez. Verso 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: peço que te adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes que Saul fez com que te destruído da terra do adivinha, e os encantadores, porque pois me arma um laço na minha vida para fazer-me matar. Então Saul jurou a quem? Pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobreverá por isso. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a quem? A Samuel. Mas Samuel estava o quê? Estava morto. E aí você pode ver que Saul foi se aprofundando, foi se fundando, e queria conversar com quem? Com quem, quer dizer? Com o morto, meu irmão. E você sabe, nós sabemos, e Saul sabia que não poderia, nós não temos como conversar com quem? Com mortos. Meu irmão, eu falo isso por quê? Porque aqui não, aqui eu nunca vi, mas onde eu estava lá na sede, quando era auxiliar, tem pessoas que falaram assim: pastor, olha, ora por mim aí, pastor. Eu falei: por quê? Eu estou passando um momento difícil. Sabe por quê? Eu vim de buscar a Deus, eu fui num centro de macumba, eu fui na cartomante, eu fui numa mãe de santo. E depois que eu fui, minha vida, passou, expressão da palavra, ficou desgraçada. Não é mais como era antes. E eu sei que esse mal agiu por causa disso, porque eu tomei uma atitude errada. Meu irmão, Saul, ele fez isso. E aconteceu o quê? Foi se afundando. Olha só o que diz.
Verso 12. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tem enganados? Pois tu mesmo és Samuel. E o rei lhe disse: não temas, porém, quem é o que vê? Então a mulher lhe disse: Saul, vejo deuses que sobem no quê? Da terra. Ele diz: como é as figuras? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto em uma capa. E entendeu Saul que era quem? Samuel. E inclinou-se com o rosto em terra e se o quê? Meu irmão, ele se prostrou a um espírito do mal, mas não se prostrou a quem? A Deus. Quantas pessoas no dia de hoje estão assim, meu irmão? Se prostrando às dificuldades, às lutas, problemas, mas não está se prostrando a quem? A Deus. E olha só o que diz. Aqui fala que foi de Samuel, mas não era Samuel, era um espírito do mal, meu irmão. E Samuel disse a Saul: por que me designaste fazer subir então? E disse Saul: muito angustiado estou, porque fizeste guerrear contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti. Para quê? Para que me faça saber o que há de quê? Meu irmão, ele estava sabendo o que ele tinha que fazer? Sim ou não? Não. O que ele tinha que fazer? Buscar a Deus. Só que acontece, ele buscando a Deus, ele não conseguia ouvir. Por quê? Porque ele estava onde? No erro. Então quer dizer, e ele fez, foi até Deus, pedir para Deus falar com ele. Só que Deus não falou por quê? Porque existia um erro. Meu irmão, tem coisas na nossa vida que Deus permite que acontece para nós olharmos para mim, para você, para nós, se vemos que temos alguma coisa de errado, e consertarmos em nome de Jesus. E se nós não consertarmos, Deus não vai falar conosco. E você pode ver, Saul ficou tão perturbado de perder a presença de Deus, de perder o Espírito Santo de Deus, que ele estava falando com quem? Com mortos. Achando que era Samuel, mas não era Samuel, era um Espírito. Era um Espírito. Meu irmão, no momento que nós perdemos a presença de Deus, por desobedecê-lo, por não fazer a vontade dele, o que acontece? Nós começamos a ficar assim, meu irmão, perdemos a paz. E quantas pessoas dentro da igreja estão perdendo a paz, meu irmão? Quantas pessoas dentro da igreja, e às vezes volto a dizer, meu irmão, o pecado, o erro, a falha que Saul cometeu aqui, foi o quê? Foi desobediência. Não diz na Bíblia que aquele que desobedece não vai viver. Não diz na Bíblia que aquele que desobedece não vai entrar no reino do céu. Fala isso? Sim ou não? Não, fala o quê? Que é a única coisa, só que a parte de Deus não está com ela. Só que acontece, ele abriu o coração. E olha só que verso 16. Então disse Samuel: por quê? Pois a mim me pergunta, visto que o Senhor tem te desamparado e tem te feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te dissesse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste, olha só, como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje o quê? Meu irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite que aconteça. Por quê? Porque nós estamos fora da palavra de Deus. Às vezes, eu sempre falo o seguinte, quando eu prego essa mensagem: às vezes Deus permite que você seja ferido para você não ser morto. Às vezes Deus permite que você se machuque para você não morrer, meu irmão. Porque quando você se machuca, quando você se fere, você sente o quê? Sente dor. E você sentindo dor, você para. Na verdade. E você fala: peraí, eu estou sofrendo. Peraí, eu estou passando por dificuldade. Peraí, eu estou passando por luta. Então tem que ver o que está acontecendo. Na verdade. Tem pessoas, meu irmão, que quando ela não tem dores no corpo, ela vai no médico? Ela vai no médico? Não. Por que ela vai no médico se ela não tem dor? Mas às vezes dentro dela está passando um problema. E às vezes Deus permite isso. Eu vejo assim que Deus é tão especial, assim, tão poderoso, que você pode ver essa febre que às vezes dá em nós. Você sabe por que dá febre em nós?
Para mostrar que alguma coisa, alguma parte do nosso órgão está o quê? Está com problema, está doente. Você pode ver, se você se machucar e o machucado for bem machucado mesmo, e aí começar a não cicatrizar, lógico, automaticamente você tem o quê? Uma febre. Por quê? Porque essa febre vai mostrar que o seu corpo está precisando de alguma coisa. Então quer dizer, Deus preferiu que Saul fosse tocado, tirasse aquilo que Saul queria mais, que era o reinado dele, para quê? Para que ele viesse o quê? Se consertar, se arrepender dos seus erros. Só que acontece, Saul foi afinilando, foi fundando. Em vez de pedir ajuda para Deus, em vez de pedir socorro para Deus, em vez de pedir, como se diz, solução para que Deus resolvesse aquela situação, o que ele fez? Ele foi procurar em outras pessoas, em outros lugares. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela procurou solução em todos os lugares, para depois vir aonde? A Deus. E nós fazemos isso, meu irmão. Nós fazemos isso. Nós procuramos solução em todas as partes, menos em quem? Em Deus. E aqui fala, meu irmão, que ele foi, olha só o que diz, verso 19: e o Senhor entregará também ao Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estará comigo em arraial de Israel do Senhor, e entregará nas mãos de quem? Dos filisteus. Olha só, 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente tremeu por causa daquelas palavras de quem? Ele teve medo, meu irmão, das palavras de Samuel, mas não teve medo das palavras de quem? Nos dias de hoje é a mesma coisa. Nós temos medo daquelas pessoas que falam conosco, daquelas pessoas que falam para mim, falam para você, mas das palavras que Deus fala para mim nós não tememos. E olha só o que diz: e não houve força nele, por quê? Porque não tinha comido pão e todo aquele dia e todo que aquela noite. Vamos aqui, para finalizar, para você ver o final da história de Saul. 1 Crônicas, capítulo 10. Vai encurtar aqui porque já está chegando o horário ali. Mas eu tinha que trazer essa mensagem para vocês. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ixi. Vocês estão entendendo, sim ou não? Agora sim, eu pensei que você estava em casa. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Posso ler? E diz assim, assim morreu Saul, por causa do quê? Das suas transgressões, com que transgrediu contra quem? Qual é a transgressão que ele teve? De não obedecer. E com isso ele morreu por causa disso. Olha só. E por causa das palavras de quem? Do Senhor, ao qual não havia o quê? Guardado. Ele temeu, meu irmão, as palavras de Samuel, que estava morto, mas não temeu as palavras que Deus tinha dito a ele. E olha só, ao qual não havia guardado, e também por quê? Porque buscou o quê? Diga vocês. Para consultar. Aqui, meu irmão, foi o fim de Saul. Mas eu vejo assim, meu irmão, eu estava meditando nisso, tudo isso que eu estou trazendo para você, Deus permitiu que acontecesse para quê? Para que Saul viesse o quê? Se arrepender, meu irmão. Para que Saul viesse o quê? Pedir perdão. Para que Saul viesse o quê? Se consertar. Só que em vez de ele se consertar, pedir perdão, se arrepender, o que ele fez? Ele foi buscar a solução em outra parte, menos em quem? Em Deus. Ele foi buscar socorro em outra parte, menos em quem? Em Deus. E nos dias de hoje nós estamos assim, meu irmão. Deus não é ingrato comigo, Deus não é malvado comigo, que quando eu estou errado, eu vou pedir uma direção para Ele e Ele não me responde. Deus, Ele quer o quê? Que nós se consertamos. Deus, Ele quer o quê? Que você venha até Ele e peça socorro a quem? A Ele. Você vê aqui, Davi perdeu o seu reinado, Davi perdeu a presença de Deus, Davi perdeu o Espírito Santo de Deus, Davi perdeu a sua vida por quê? Porque desobedeceu a Deus e não se quis consertar,
E em vez de buscar a ajuda de Deus, socorro de Deus, quis buscar um socorro de quem? De uma adivinhadora. E você viu aqui, você leu junto comigo e diz: porque buscou a adivinhadora para o quê? Para consultar. Verso 14. E completando, diz: e não buscou a quem? O Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino de Davi, filho de quem? Meu irmão, esse finalzinho aqui, ó, que ele diz assim, ó, porque não buscou a adivinhadora para consultar porque buscou adivinhadores para consultar e não buscou o Senhor, pelo que matou, transferiu o reino de Davi a filho de Jessé. Então quer dizer, você acha que Deus não queria que ele buscasse a ele? Você acha que não queria? Que ele falasse assim: Senhor, eu sei que eu estou errado, me muda, me perdoa. Você acha que Deus não ia perdoar? Não? Lembra de Davi? Davi não foi um que pecou? E o pecado de Davi, meu irmão, era pior do que o pecado de Saul. Foi ou não foi? O pecado de Davi era adultério. O pecado de Davi era homicida. Esses dois pecados, na Bíblia, diz que não herdarão o quê? O reino de Deus. Só que o pecado de desobedecer a Deus, está dizendo que quem desobedece a Deus não entrará no reino do céu? Está dizendo isso? Não, meu irmão. Mas o pecado aqui era grave de Davi. Mas o que aconteceu que Davi não passou? Foi considerado segundo o coração de Deus. E Saul perdeu a sua vida. Por quê? Porque Davi, quando ele viu que ele estava errado, o que ele foi fazer? Ele foi pedir socorro para Deus, ele foi pedir ajuda para Deus, ele falou: Deus, pequei contra ti e contra todos, e contra o céu. Me perdoa. Não tire de mim o quê? A tua presença. E nem afaste de mim o teu espírito. Então ele entendeu, meu irmão, que ele tinha que se arrepender. Aquilo que aconteceu foi no momento que Davi tinha que entender que ele tinha que se arrepender, pedir perdão e se consertar. E não se consertou? E não pediu perdão a Deus? Sim ou não? E o que aconteceu? Não teve o perdão? Sim ou não? A Bíblia fala que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Davi foi considerado segundo o coração de Deus, quer dizer. Só que acontece, Saul fez, vamos dizer, na balança, o pecado de Saul era inferior ao pecado de Davi. Só que Saul não se preocupou, meu irmão, em se arrepender. Não se preocupou em procurar ajuda. Não se preocupou em procurar o socorro de quem? Ele procurou o quê? A ajuda do próximo. Então, nos dias de hoje, eu quero que você fique com essa palavra, com esse entendimento, com esse ensinamento da parte de Deus. Não procure socorro em outra pessoa, meu. Está passando por uma luta? Pastor, estou passando. Procure o seu socorro em Deus. Procure o socorro em Deus. Procure a solução em Deus. Pastor, mas a situação está difícil. Está difícil para todos, meu irmão. Só que se eu ficar procurando, vou no fulano vai me ajudar. Ele vai te ajudar, mas ele não vai te socorrer. Não é verdade? Pastor, então quer dizer que você está falando assim que nós não precisávamos buscar, pedir socorro para o Senhor, pedir ajuda para o Senhor? Ajuda sim. Quem socorre é quem? É somente Deus. É Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te ajudar. Só que quando eu venho até quem? Até Ele. É como eu falo, volto a dizer, as pessoas veem que não está tendo a solução, que não está tendo aquelas condições, eu tenho que parar e examinar. Eu tenho que parar e ver, peraí, por que não está acontecendo? Por que Deus não está me respondendo? Será que eu fiz alguma coisa de errado com Deus? Ele vai dizer, meu irmão. E aí você vai lá e se conserta. E quando consertar, o que vai acontecer? Deus vai lá e te ajuda. Deus vai lá e te socorre. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você aqui. Não é para engrandecer a mim não, porque eu não preciso, eu sempre falo, que diminua eu, o Senhor cresça na nossa vida. Eu fiquei a semana, meu irmão, por isso que essa palavra veio para mim e eu estou trazendo para você no dia de hoje. Eu fiquei essa semana, meu irmão, angustiado, preocupado por causa da obra. Porque esse mês foi um mês difícil para a obra de Deus. E vejo que você pode ver que está no áudio que eu sempre mandando, falando para vocês, ajuda a obra de Deus, socorre a obra de Deus, que a obra de Deus precisa de socorro. Foi ou não foi? Então quer dizer, aos olhos,
do homem, do ser humano, é impossível. É impossível. Só que, meu irmão, hoje de tarde, Deus socorreu a obra. Deus socorreu a obra. Só que eu poderia muito bem chegar e fazer o quê, meu irmão? Vou fulano de tal. Chegar na irmã Silva e falar assim: irmã Silva, olha, a obra está precisando. Sei que ela é uma ofertante, sei que ela é uma dizimista, mas tem condições de você vir ajudar com R$100, com isso, com aquilo, entendeu? Eu garanto que ela, mas eu ia pedir socorro para quem? Para um homem. Mas eu falei: não, o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Meu irmão, teve uma irmã que entrou aqui, e ela entrou chorando para dar a oferta. Nem é da igreja. Nem é da igreja. Entrou chorando. E eu falei: pastor, toma aqui, ó, a oferta. Senti no coração trazer a oferta. E vem trazendo. Em mês, e eu vou falar para você: Deus honrou a obra de Deus. Mas por quê? Porque eu não procurei socorro, solução nos outros. Eu procurei socorro em quem? Em Deus. Eu não sei qual o momento, qual a dificuldade, qual a luta, qual a situação que você possa estar passando. Mas eu quero que você entenda: o seu socorro vem de quem? Vem de Deus. Não faça como Saul, não. Saul fez o quê? Em vez de ir, ele foi, só que Deus não falou por ele, por quê? Porque ele estava em rebeldia, estava no erro. O que ele tinha que fazer? Se arrepender. Mas ele não quis se arrepender. Ele quis buscar socorro em outros lugares. Foi no cartomante, naquilo que era abominável a Deus. E o que acontece? Cada vez que ele mais se aprofundava, mais ele se afundava. E chegou aqui, nessa palavra aqui, o que aconteceu? Ele buscou a adivinhadora e não buscou quem? O Senhor. Pelo que mandou, transferiu o reino de Davi, o reino a Davi, o filho de quem? De Jessé. Ele perdeu o reino, perdeu a presença de Deus, perdeu o Espírito Santo de Deus e foi morto. Tudo por quê? Porque ele não buscou o socorro em quem? Em Deus. Então, o que eu quero que você entenda aqui e falo com você: procura o socorro de Deus, procura a solução de Deus. O homem pode te ajudar, mas quem só pode socorrer você é quem? É Deus. E somente Ele, não existe mais ninguém. Né? A Bíblia diz em Salmos, vamos lá, eu comentei de manhã, mas eu quero falar. Salmos 120. E 127, versículo 1, e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Às vezes você fala assim: pastor, eu quero edificar, eu quero fazer, mas se o Senhor não edificar, meu irmão, se não for o Senhor que vem edificar a casa, em vão aquele que quer trabalhar, aquele que quer edificar. E diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela. Então é em vão, meu irmão. Se você colocar, pode colocar 50 seguranças na sua casa, armado e tudo. Se o Senhor não guardar, em vão é quem guarda, meu irmão. E diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos que seu amado, assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e os frutos dos ventres, e seu galardão. Como fecha na mão dos valentes, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que enche dele a sua jaula, e não será confundido quando falares com os seus inimigos o quê? A pó. Então a mensagem que eu quero trazer para você: não procure a solução em outros. Não procure o socorro em outros. O seu socorro vem de quem? Vem de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Você entendeu a palavra? Sim ou não? A Bíblia diz, meu irmão: o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez os céus. Então Ele fez tudo. Se você precisa do socorro, vem. Não estou dizendo que você não deve pedir ajuda. Ajude sim, mas o socorro não. O socorro só cabe a quem? A Deus. Você nunca vai dizer: olha, pastor, fulano de tal me socorreu. Pode dizer assim, no sentido figurado.
Mas se não fosse Deus que colocasse nele para te ajudar, para te socorrer, você não seria socorrido. Em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. E assim vamos orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Jesus, eu creio em Ti, Pai. Eu sei que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Pai. Eu sei que o Senhor está diante de mim, diante dos Teus filhos. Jesus, a Bíblia fala, Deus, e declara que Saul, Deus, tinha um reinado. Saul venceu muitas batalhas, porque tinha o Senhor, porque tinha a presença do Senhor, tinha o Espírito Santo do Senhor. Só que as atitudes que ele tomou, Pai, as decisões que ele tomou, não consultando o Senhor, fez ele perder tudo, Pai. E a desobediência, Deus, a Tua palavra, fez ele também, Deus, perder o seu reino. Quantas pessoas do dia de hoje, Pai, às vezes acham que está na presença de Deus, às vezes acham que está fazendo a vontade do Senhor, mas, ó Pai, só o Senhor sabe, Deus. E por isso, Pai, a pessoa ora, a pessoa clama, a pessoa busca, a pessoa pede, mas não está sendo correspondido, Pai. Não está sendo correspondido, Jesus. Mas tudo isso não é porque o Senhor é malvado. Tudo isso não é porque o Senhor não quer, Deus, ajudar. Não, o Senhor até quer ajudar. Só que, Deus, a iniquidade, o erro, a falha, faz divisão entre o Senhor e elas. E por isso, sim, Deus, ó Pai, o Senhor colocou esta palavra, Deus, em nosso coração de hoje. O Senhor é o nosso socorro, Pai. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o socorro de cada um dos teus filhos e vidas do Senhor. E assim, Deus, entendemos. E nós não devemos procurar, Deus, o socorro dos outros. Nós devemos procurar socorro no Senhor, Pai. Em o Senhor. É isso, Pai. É o creio em Ti, Jesus. E eu sei que o Senhor é Deus sobre nossas vidas, Pai. Não há, Deus, e não houve, e não haverá outro, Deus, que possa fazer, Deus, aquilo que o Senhor, somente o Senhor pode fazer. Jesus, eu te peço, Pai, olha para cada um dos teus filhos aqui agora. Jesus, eles estão aqui, e eles creem, Deus, que o Senhor é Deus, ó Pai, para socorrer, para ajudá-los, ó Pai. Assim como Deus, o Senhor tem nos ajudado. Assim como Moisés disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos socorrido, Pai. Mas porque nós colocamos o Senhor como nosso socorro. Em nome de Jesus. Pai, assim, Deus, ó Pai, nós estamos aqui. Eu vou estar recolhendo depois, ó Pai, todos os pedidos, ó Pai, da congregação. E assim, Pai, depois vou voltar, Deus, a uma oração. Vou queimar, Deus, todos os pedidos, ó Pai. E assim, Deus, quando queimar, Deus, todo mal que esteja na vida dela, na vida dele, será, Deus, queimado. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu peço a Ti, venha me socorrer diante de adversidade, diante da luta, diante da situação ao qual eu estou passando, porque eu preciso do Teu socorro, eu preciso da Tua ajuda, em nome de Jesus. Isso. Coloque suas mãos no alto da sua cabeça neste momento. Deixa eu fazer uma oração por você. Deixa eu orar por você neste momento. Esse é o momento que Deus ele quer fazer maravilha diante de ti. Esse é o momento que Deus ele quer operar gloriosamente na sua vida. Você não vai precisar falar. Eu vou pedir a Deus, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti neste momento, Pai. Aqui tem teus filhos e filhas do Senhor. Eu não sei o que tem passado, Pai. Eu não sei o que está passando, Pai. Eu não sei qual é a situação, qual é a dificuldade, qual é a luta que eles estejam passando. Muitos aqui estão passando no lado familiar, muitos estão passando na vida sentimental, muitos estão passando na vida, Deus, da saúde. Muitas das vezes, Deus, na vida espiritual, tem sido, Deus, atormentado, preocupado, tem sido, Deus, ó Pai, oprimidos. E em nome de Jesus eu te peço, Pai,
Sei que o Senhor tem me ouvido, Deus. A Bíblia diz e declara que o Senhor confirma a oração do teu servo. E eu sou teu servo, Deus. Assim como essa semana, Deus, eu orei, eu clamei, e o Senhor me trouxe a resposta, Pai. E graças a Deus por isso, Pai. Glorificado seja o Senhor por isso, Pai. E por isso eu te peço, Senhor Deus, assim como o Senhor fez comigo, que o Senhor faz com esta igreja, com este povo que está aqui. E assim eu peço, Pai, que toda obra do mal, que toda obra do diabo, que toda obra de Satanás que esteja agindo na vida dele, na vida dela, seja quebrada, seja destruído, seja anulado, seja desfeito toda macumba, toda coisa oferecida para destruir, para acabar com a vida dele, com a vida dela, com o casamento dele, com a família. Em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te amaldiçoo e declaro todo mal, toda maldição. Diga assim comigo: Senhor Deus, todo mal, toda maldição que estiver na minha vida, na minha casa, na minha família, eu repreendo, eu anulo, eu desfaço e mando embora todo mal. Diga: sai, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu e agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor, porque Deus tem te visitado. Agradeça ao Senhor, e Ele é teu socorro. É Ele que está te ajudando agora. Oh, eu sei que você está sentindo isso. Você está sentindo essa confiança. Você está sentindo essa certeza que este mal que estava te oprimindo, que essa tristeza que estava te angustiando não está mais. Porque a partir de hoje, a partir de agora, Deus está trazendo a vitória. Deus está trazendo a bênção. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio na vitória, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa falar mais contigo em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu pedi para as irmãs passando aí, passei um pouco do horário, mas amém. Deus está nos abençoando em nome de Jesus. Você que recebe envelope de dízimo, pegue aí em nome de Jesus. Seja fiel com Deus, seja fiel no dízimo, nas ofertas. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, que no muito é o quê? Ixi, eu te colocarei em nome de Jesus, tá bom? Olha, domingo agora é domingo das primícias, né? Domingo nós vamos fazer o primeiro domingo, as primícias é o quê? As primeiras orações para o mês de maio. Não falte, venha e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E eu sempre oro, peço para Deus o quê? Para Deus me dar a direção daquilo que eu tenho que fazer na semana, no mês, em nome de Jesus. E Deus colocou muito no meu coração para o mês de maio de nós vivemos o milagre de Deus. Quem quer viver o milagre de Deus? Você quer viver? Sim ou não? Mas quem consegue viver o milagre de Deus? Quem é que consegue? Tem pessoas só que conseguem, não é todos que conseguem ver o milagre de Deus. Você sabe? Hã? Presença, mas tem que ter uma coisa a mais. Obedecer também, mas não, é uma outra coisa. Fé, em nome de Jesus. Só quem consegue ver milagre tem quem tem fé. E a pessoa que tem fé e não usa, ela consegue ver o milagre? Não. O milagre, a fé é a pessoa que quando tem a fé, ela tem ousadia, sim ou não? E a Bíblia diz aqui, ó, que eu vou falar na Santa Ceia ou domingo agora, eu estou até estudando já. Depois você lê na sua casa, porque já está passando o horário. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de quem? De Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelos véus, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de quem? De Deus, chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências e do corpo lavado da água limpa, retendo firme a confissão
da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Então quer dizer, esse mês de maio nós vamos viver, meu irmão. Nós vamos viver o milagre de Deus. Esse mês de maio, se você crer, tem que crer. Se você não crer, você não vai ver o milagre. A Bíblia fala que um homem chamado, eu até estou meditando, e muitos podem falar muitas coisas, que um homem que estava lá no tanque de Betesda há 38 anos, que não era curado. Mas por que não era curado? Porque ele esperava alguém pegar ele e colocar onde? No tanque. Só que ninguém ia, era na verdade. Sim ou não? Só que acontece, quando Jesus chegou, viu aquela situação, ele disse: o que está acontecendo? Ele falou: não tem ninguém que me joga aqui na água para mim ser curado. Quando o anjo vem, mexe as águas, o outro vem e pula. Aí ele falou assim: pegue sua cama, levante o quê? Pegue sua cama, levante o quê? E anda. Meu irmão, ele estava há 38 anos paralítico. Você pode ver que tem pessoas que quando segura, prende, como diz assim, engessa o braço, ficam praticamente quase uma semana, depois de uma semana, um mês, depois de um mês ela tem que fazer o quê? Fisioterapia. Então esse rapaz, que tinha 38 anos, ele não tinha que só fazer fisioterapia, ele tinha que fazer a fisioterapia. Sim ou não? Só que no momento que ele ouviu falar de Jesus, que é a fé, o que ele fez? Ele pegou e se levantou. E isso chama-se o seguinte, que isso é a ousadia. Só quem consegue o milagre de Deus, só quem vai ver os milagres de Deus quando a pessoa é ousada. Pode dizer também, Pedro e João subiam no templo, já preguei aqui, Pedro e João subiam no templo, quando chegou lá, olhou para aquele rapaz que estava paralítico lá e falou assim, pedindo uma esmola, e ele falou assim, ó, o que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho levanta e anda. Então quer dizer, Pedro e João não foi ousado, sim ou não? Ele poderia chegar e falar assim, levanta e anda. Aí eu falar, não vou conseguir. E eu digo mais, aquele rapaz começou, ele pegou, levantou, ele pegou na mão, ele falou assim, não, eu estou pedindo. Quer dizer, eu estou mandando, vai acontecer o que eu estou falando. Então quer dizer, você tem que ter isso também no seu coração. Você tem que ter isso no seu coração, dizer, o que eu falar vai acontecer. Amém? Só que muitas pessoas falam assim, vai até Deus, como diz aqui, entra, pois, irmão, tendo, pois, irmão, ousadia em entrar no santuário. O santuário é o quê? Na presença de quem? De Deus. Aí ela entra na presença de Deus, Senhor Deus, olha, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Entendeu? Senhor, por favor, Senhor, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, me cura. E Deus vai falar o que para você? O que Deus vai falar? Eu não vou te curar. Deus fala assim, eu não vou te curar. Sabe por que Deus fala assim, eu não vou te curar? Porque Ele vai dizer, eu não vou te curar, porque você já está curado. Entendeu? Porque você já está curado. Então quer dizer, eu tenho que entrar com ousadia, na presença de Deus, no santuário de Deus. Não entrar migalhando, pedindo misericórdia para Deus fazer aquilo que Deus já fez. É na verdade. Às vezes, é como ele falou para aquele homem, Jesus chegou para aquele paralítico lá, 38 anos lá, ele falou, o que você está fazendo? Levante e anda. E ele levantou, meu irmão, a ousadia daquele homem que fez ele ser curado. Pedro e João chegou para aquele homem lá, paralítico, e falou assim, olha, levanta e anda. E o que ele fez? Ele levantou e andou, e foi para dentro do santuário, pulando, saltando, gritando, glória a Deus. Uma pessoa que estava desde a infância, paralítica, entrar no templo, sem fazer fisioterapia, e pulando, saltando, gritando glória a Deus, isso é o quê? Não é um milagre? Mas por que eles viveram o milagre? Porque eles foram o quê? Ousados. Nesse mês de maio, nós vamos ser ousados. Vamos ser ousados. Nós vamos ser ousados mesmo. É isso que eu quero que você entenda. Você vai ser ousada. Você não vai chegar aqui clamando, pedindo para Deus te curar, sendo que Deus já te curou. Você vai declarar que você já é curado. E você vai ver o milagre. É isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Estende as suas mãos, você que tem oferta, você que tem o seu dízimo. Pastor, eu não tenho dízimo, não tenho oferta. Levante sua mão também, eu quero abençoar em nome de Jesus. Pai, eu oro
Eu abençoo-os e declaro-lhes que as bênçãos do Senhor estão sobre eles. Eu abençoo os dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores do Show da Fé. Declaro-lhes que a bênção do Senhor está sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Passa lá, em nome de Jesus. Uma coisa nós temos que entender, meu irmão. Deus é contigo. Sabia disso? Deus é comigo, Deus é com você. Às vezes nós achamos que Deus não é conosco. E eu falo para você, eu sendo pastor, meu irmão, essa semana, se você perguntar para minha esposa, você pergunta para ela, eu sendo pastor fiquei angustiado, fiquei preocupado. Falei, nossa, esse mês não vou conseguir. Mas eu falei, não, meu socorro está no Senhor, vou confiar nele, vou pedir socorro para ele, vou pedir ajuda para ele. E o que acontece? Deus veio e me socorreu. Socorreu não, eu não, é a obra de Deus, em nome de Jesus. E se ele me socorrer, ele pode socorrer você também, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Todo mundo já entregou? Pegou já? Todos já têm? Eu não vou fazer queimar aqui, meu irmão, porque se eu queimar aqui, aí depois a igreja fica com cheiro de quê? De queimado. Então tem que cuidar com uma coisa. Mas eu vou pegar, eu vou queimar e vou filmar e vou colocar no grupo para vocês assistir a queima, tá bom? E no caso vai ser amanhã também junto com o pastor Jairo. O pastor Jairo queimando lá, eu vou queimar junto com ele, em nome de Jesus, tá bom? Se você não fez, faça aí e depois entrega. Só que eu peço para você o seguinte, não põe nome, meu irmão. Não põe nome. Eu não olhei ainda, eu vou até olhar aqui depois. Isso eu vou olhar, porque, meu irmão, eu quero fazer como Pilatos, lavar minhas mãos, entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que eu falo para não colocar o nome, a pessoa vai lá e coloca. Entendeu? Por que eu falo para não queimar? Por quê? Porque eu vou queimar, meu irmão. Aí você coloca o nome do seu filho, seu pai, sua mãe lá, aí acontece o quê? Aí eu vou queimar. Deus, queima todo o mal que está nesse pedido. Aí seu filho, seu pai, sua mãe é o mal? Aí vai queimar o nome dele, irmão. Aí fala, vamos dizer que está escrito Júlio lá e o Júlio vai ser queimado. É ou não é? Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Por enquanto, até agora aqui, ninguém colocou o nome. Mas não põe o nome não, pelo amor de Deus, irmão. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Deus, que essa palavra foi tanto para mim, como também para o teu povo. Muitos de nós, às vezes, meu Pai, esquecemos de buscar o socorro do Senhor e pedimos socorro para as pessoas. Procuramos socorro em outros, mas assim, Deus, meu Pai, o Senhor não tem como nos ajudar. Por isso eu peço, abençoa, Deus, a vida do teu filho, da vida da tua filha, e declaro-nos que as bênçãos do Senhor estejam sobre ele, em nome de Jesus. Ora por todos, ó Pai, que deixou esse pedido, e eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga assim comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, eu recebo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus.